Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A perspectiva de hoje é medo, forças ocultas. Como eu posso descobrir quem eu sou se estou em meio a tudo e a todos? Para saber o que você é, você tem que descobrir o que você não é. E para que isso aconteça, você tem que investigar suas crenças. A maior demonstração de bravura é abandonar o lugar onde a sua alma apenas existe, para realmente viver. É sobre isso, né? Viver em meio a tudo e a todos, mas de forma inconsciente. A gente fica preso em relacionamentos de todas as formas, esperando que o outro veja, sinta, entenda. E muitas vezes nos perdemos nesse tempo que a gente espera, né? E efetivamente, vendo, esse tempo que a gente espera é o tempo que a gente tem também para aprender a não esperar mais. Por quê? Porque o medo faz parte da condição humana. Ele tanto é uma bênção, né, que nos protege de nós mesmos, né, nos dando segurança para a nossa vida, como uma maldição que acaba nos sufocando, acorrentando, né? A gente acha que não é capaz de fazer certas coisas. E quando a gente está nos ciclos familiares, ciclos de trabalho, de amigos, às vezes você está naquela relação que é tóxica, que está te fazendo mal de uma certa forma, você sabe, você sente, mas você perpetua ali. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo de se sentir rejeitado, você tem medo de se sentir abandonado, você tem medo do que vão falar sobre você, você tem medo, receios. O medo engloba muitas coisas. A perspectiva ficou bem grande, foram 7, 8 páginas, eu acho. E eu vou resumir aqui o máximo que der, né? Porque para já passar uma mensagem. Chama gêmea, é a jornada da minha vida, né? É o despertar para a melhor versão. E despertar para a melhor versão é você desbravar esses medos, para que eles não sejam mais sabotadores, mas sim que te impulsione a novas descobertas, né? O desconhecido é assustador para todo mundo tem medo do desconhecido, né? Eu sei bem disso, porque eu tô sempre me aventurando em jornadas aí. Eu não tenho medo. Eu tenho, assim, algumas inseguranças no sentido, por exemplo, agora do mercado imobiliário. É um novo mercado, né? Eu estudo a parte teórica, é muito mais fácil do que a parte prática, de você lidar com os clientes, levar a melhor informação, de você ter um diálogo de objeção saudável, construtivo, troca-troca com as informações, né? Isso a gente precisa estudar, que a gente, com o maior número de informação possível, a gente consegue passar para o cliente. Então, eu não tenho mais medo do que vão achar, do que vão pensar, se eu vou falar errado, se eu vou falar certo, enfim. Eu não tenho esses medos, entende? Eu tenho a insegurança porque eu quero muito aprender logo tudo para poder passar para aquele cliente a melhor experiência para ele, porque aí eu entendo que é um sistema de ganha-ganha. Eu vou realizar o sonho da vida dele estar realizando a compra da casa própria, e eu vou estar realizando o meu sonho de fazer uma venda com excelência, entende? Então, eu dei um exemplo, mas existem vários, como eu falei. O medo engloba muitas coisas. O importante é a gente não sucumbir ao sistema, não se autoferir, não ferir ninguém por conta do medo, né? Que são sentimentos que o medo engloba sentimentos que acabam fazendo esse tipo de situações acontecerem. As nossas experiências e ações diárias moldam a estrutura do nosso cérebro, formando redes neurais que se fortalecem ou enfraquecem, de acordo com a frequência que são acionadas. Se você vibra mais no positivo, você vai ter mais pensamentos positivos. Se você vibra mais no negativo, você vai ter mais pensamentos negativos. Essas redes neurais são responsáveis por tarefas que vão desde mais simples como mais complexas. As mais simples é como escovar os dentes. As mais complexas é falar mal das pessoas, é reclamar. Isso cria um padrão automático que se consolida ao longo do tempo. Você fazendo sempre a mesma coisa vai criando um hábito, né? Por isso a importância da mudança dos hábitos. Quando uma determinada ação ou pensamento é repetido continuamente, seu circuito mental se torna mais forte, facilitando a sua execução de forma quase automática, muitas vezes inconsciente. A gente vai reproduzindo mais do mesmo, boom, né? Sem prestar atenção. Assim, ao atingirmos uma certa idade, que vai dos 30 aos 40, aos 50, enfim,
Cada um tem o seu próprio nível de amadurecimento, né? Nosso cérebro acaba por possuir uma estrutura altamente organizada, de programas automáticos que representam a nossa identidade e personalidade. A gente vem formando a nossa personalidade e identidade com as nossas experiências, nossas bagagens e, obviamente, com tudo que a gente já é e a gente vai lapidando e aperfeiçoando, né? Quando a gente tem essa compreensão, quando a gente não tem essa compreensão, a gente não consegue lapidar e aperfeiçoar porque a gente fica seguindo no mesmo mecanismo. A minha verdade é absoluta, eu que tenho sempre razão, eu odeio, eu não perdoo, olho por olho, dente por dente, são sentimentos que não machucam os outros apenas, machuca efetivamente você. Você está se auto-ferindo, você está se auto-violando, você está anulando a sua alma de viver a transcendência dessas crenças limitantes, desses sentimentos que o medo traz. De maneira metafórica, podemos imaginar essa estrutura como uma caixa dentro do cérebro que limita nossos padrões de pensamento e predetermina nossa maneira de agir e reagir ao mundo. Essa caixa funciona como uma espécie de filtro que reforça os mesmos padrões mentais, criando uma rotina mental que reproduz, dia após dia, o mesmo nível de consciência. Por isso que eu falo sempre, né, que a jornada de se autodescobrir, saber realmente quem você é um processo de autoconhecimento, de alinhamento energético, somos um corpo biológico energético, e expansão de consciência. Abrir essa caixa preta para o maior número de informações possíveis, para que a gente possa desbravar o desconhecido, né? E sem medo, porque estamos aqui para isso, para aprender. E quanto maior for o número de aprendizado aqui e agora, melhor a consciência, que é imortal. Essa repetição constante faz com que pensemos dentro da caixa, não fora da caixa, dentro, presos. Ou seja, de maneira limitada e condicionada pelas experiências do passado. Nosso cérebro, ao repetir esses circuitos, acaba por criar uma zona de conforto psicológico, no qual o medo muitas vezes funciona como uma força oculta. Medo, forças ocultas. Força oculta que reforça esses limites internos. Você tem medo de ir ali, aí você se pega no meio e aí você fica ali sendo manipulado por essas forças ocultas, entende? Você não consegue ir em busca da sua melhor versão. O medo, nessa perspectiva, atua como uma força poderosa e invisível que sustenta essa caixa mental. Ele impede que exploremos novas possibilidades, que nos desafiem a sair da zona de conforto ou a questionar nossas próprias crenças. Assim, o medo se torna a força oculta que nos mantém presos às suas próprias limitações, reforçando as nossas próprias limitações, né? Reforçando o ciclo de pensamentos automáticos e condicionados. Essa força invisível muitas vezes é o que impede o nosso crescimento pessoal, obviamente que sim, e a nossa transformação, pois a mente tende a preferir a familiaridade, mesmo que seja limitadora. Estamos aqui para desbravar o desconhecido, para ir em busca dos desejos do coração. E quando não limpamos as nossas crenças sabotadoras e limitadoras, a gente fica com a nossa alma sufocada. E o fluxo não funciona, em algum momento você adoece o corpo. Entende? Então é importante você ter essa consciência de corpo, mente e espírito, que é um processo gigantesco de estar aqui. A gente não veio para cá só para brincar de casinha e construir jogo imobiliário. Não. A gente veio para cá também para isso, porque a gente está na matéria, para atingirmos esses níveis, mas efetivamente para sabermos quem somos. E aí a gente se sente melhor. A gente se sente realizado, a gente se sente autêntico com a nossa verdade, sem se preocupar muito com o que os outros vão pensar, porque todos vão pensar. Você fazendo certo e errado, vão pensar. Se você emagrecer, vão falar que você emagreceu demais. Se você engordar, vão falar que você engordou demais. Se você for ali, vão falar mal. Sempre, sempre. Então, cada um. Não, é difícil sair dessa zona que você não se preocupa mais com o que os outros estão dizendo de você. E aí você se liberta, você consegue olhar de cima o joguinho, entendeu? E é por aí. Então a conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. E esse paradigma vem do autoconhecimento, para que a gente possa sempre ir em busca da nossa melhor versão. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então o medo, forças ocultas, mais uma perspectiva sensacional, ficou incrível. Tem muito mais, como eu falei, porém aqui tá ótimo. Compreender essa dinâmica neural e a influência do medo como força oculta é fundamental para que possamos romper com esses padrões limitantes. Ao tomar
consciência que estamos presos dentro dessa caixa mental, podemos começar a desbravar o desconhecido e transcender nossas próprias linhagens, né? A nossa ancestralidade, enfim. E aí entra por um outro circuito. Então é isso, gente. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados, se blinde energeticamente e bebe bastante água, pratica atividades físicas e bora. Chama Caminho de Amor e Evolução, as perspectivas de uma chama gêmea. Tá aqui comigo já vai ter a data do lançamento e vai estar em todas as plataformas digitais, tá bom? Um beijo, fica com Deus.